bem-vindo ao canal Adriana Rodrigues em Portugal. Gente, hoje eu trouxe os meus 2 filhos mais velhos para falar um pouco para vocês como é que foi arranjar um emprego, como é que eles fizeram e quais foram as dificuldades, como é que eles se sentem, né, agora que já estão há mais tempo no emprego e como é que foi essa experiência, ok? Aí, Gustavo, com você a palavra. Olá pessoal, eu sou Gustavo Felipe. Quando eu cheguei aqui com minha família, eu tinha acabado de terminar o ensino médio no Brasil, lá em Brasília, nós somos de Brasília. Nunca tinha trabalhado. Então eu procurei alguma coisa para fazer durante esse tempo, para não ficar meio à toa, e eu procurei o meu primeiro emprego. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu fui em loja em loja, nos shoppings, entregar o meu currículo lá. Era muito difícil porque sem documento realmente você só vai encontrar uma coisinha ou outra que provavelmente vão ser por recibo verde, por exemplo. E o que eu encontrei foi na Vodafone. Nós passávamos o dia ali da tarde até mais que 8 horas de trabalho ali para bater nas portas das pessoas, diversas vezes na rua, no sol quente. Eu ainda não tinha me adaptado ao clima que estava aqui, uma hora era muito frio, outra hora muito quente. Não me adaptei, eu inclusive fiquei queimado durante uma época, tive reação alérgica, foi muito horrível essa parte. Ele é muito branquinho e teve insolação. Sim. E no final, mesmo tendo algum certo resultado, não cheguei a fazer venda, porque as pessoas são muito resistentes, você bate na porta de alguém que já tem um serviço de internet para oferecer alguma coisa, quem quer geralmente vai direto na loja. E aí quando chegou no final, mesmo eu conseguindo os contatos para eles acabaram, pronto, vai você embora, e me pagaram ainda a metade. Então não é algo seguro fazer esses trabalhos com recibo verde, porque no contrato eles dizem que você não trabalha um mês inteiro e eles, se dependendo, não te mandam embora antes de completar o mês inteiro e não te pagam o que prometem, pagam metade. Depois disso eu ainda cheguei a procurar mais, mas já estava desanimado, achei alguma coisa ainda na empresa de energia que nós temos aqui, da Ebetrol, de energia limpa. Era lugares distantes que íamos e batia muito mais porta. Tem gente, não vou mentir, que ganha bastante dinheiro com esse trabalho aqui, é questão de dedicação, se você tem perfil, né? Tem perfil, isso, para desempenhar algo que eu com 17 anos ainda nem era de maior, não tinha mesmo. Imagina, o primeiro emprego num país diferente, né? Batendo as portas, um brasileiro também. Então, assim, é complicado mesmo, mas ele tá passando o que ele viveu, né, Sim. Filho? Então, é isso, a gente quer passar a verdade, como é que foi a nossa experiência, quer dizer, a dele, né, gente? E graças a Deus, como eu tive a oportunidade de estudar o inglês ali no Brasil, numa escola que é bem focada em conversação mesmo, no Brasas, eu me saía muito bem e conseguia conversar com as pessoas mesmo em inglês. Quando eu consegui a autorização de residência, então, apareceu uma oportunidade, eu fui direto para a Majorel, que é uma empresa majoritariamente era de call center que tinha ali, tanto de booking para viagens, e tinha usou uma pessoa muito ligada aos jogos, e tinha uma vaga para um call center de atendimento ao cliente de Xbox, para eles fazer o suporte para o Brasil, daqui de Lisboa. E aí eu fui para lá e fiz o meu melhor, devido ao meu esforço ali, a qualidade, às vezes atendia em inglês, atingia as metas, e a empresa, vendo isso, me manteve, e quando apareceu um novo projeto eles já me inseriram. Hoje eu tô nele, ele já fez um ano, já fui efetivado pela empresa, tem oportunidades de crescimento dentro da empresa, tanto como gerente de pessoas ali. Basta você se dedicar e fazer o seu melhor. Conheço vários colegas ali que entraram logo no início e já subiram de cargo. É questão de se você tem perfil para isso, é possível, mas claro, nunca vamos só pensar nisso, vamos sempre pensar em algo maior para continuar a jornada. Obrigada, Gustavo, Felipe. Eu queria te perguntar uma coisa, antes de encerrar com você. Qual foi, assim, a sua dificuldade? Porque as pessoas devem ficar pensando, meu Deus, como é que é a entrevista, né? Sim. E quais são as perguntas? Como é que é isso, meu filho? Fala um pouquinho. Como é que foi essa entrevista? Foi online? Foi pessoalmente? Como é que foi? Não, foi antes da pandemia, então estava tudo presencial ainda. O que acontece é que, quando a gente chega aqui, se você não tem muito contato com a língua portuguesa,
europeia, você vai se estranhar bastante, não vai entender de primeiro o que as pessoas estão falando, principalmente quando elas começam a falar mais rápido. E depois que você entende, a entrevista fica mais simples. Só que aí acontece que seja uma vaga para inglês. Não se surpreenda se eles, no meio da entrevista, assim, você esperar, então vamos a partir de agora começar a falar o inglês. E aí ali vai ser o teste para ver se realmente você... Então, se você não for preparado, que nenhuma vez eu fui, eu tinha conhecimento de inglês, mas não estava treinado ainda, fazia muito tempo que eu não falava. Logo quando eu comecei a falar com ele em inglês, eu já comecei a me embaralhar todas as lembranças. Aí eu já tinha percebido ali no momento e era uma das minhas primeiras entrevistas ainda em inglês. Foi bastante complicado ali na hora. Eu acabei não sendo chamado justamente. Já sabia, Hoje em né? dia, já com mais prática, porque no trabalho que eu tenho, tem gente de tudo quanto é nacionalidade, falam italiano, inglês, espanhol. Se você também tem espanhol aqui, você consegue bastante coisa, mas o inglês é principal. Então essa foi uma das maiores dificuldades, foi essa questão de trocar de repente da língua. Você está falando português e eles falam, vamos falar inglês? E aí você, né? Da primeira vez, né? Hoje você já tira de letra, né, filho? Sim, mas a maior questão mesmo é saber se comportar durante uma entrevista. Meu pai sempre me aconselhou direitinho como fazer, quais são as possíveis perguntas que vão te fazer ali naquele momento. E o que falar, porque você não precisa falar a sua vida inteira. Digamos, uma entrevista hoje em dia que eu teria, eu não diria tudo que eu disse aqui para vocês, para bater porta, ou que cheguei aqui e não tinha visto. Não precisa falar tudo isso depois, mas quando você chega aqui, você tem que falar a sua história de vida se você não tiver nada mais para falar, porque é aquela coisa, você vai ter que fazer a pessoa se simpatizar para te dar uma oportunidade. Uhum. É isso. Gustavo, muito obrigada, filho. Agora vamos Espero ter ajudado vocês aí. Ah, sim, com certeza. Gente, a Thaís também tem a experiência de ter procurado emprego aqui. Quando a gente chegou aqui, a gente foi pro shopping. Eu achava que a coisa mais fácil era eles entregarem o currículo, né, nas lojas, né, porque eles são muito simpáticos, né, e estavam querendo trabalhar, né, e... Bom, Thaís, conta um pouquinho da sua trajetória, minha filha. Oi, gente. Então, o começo é bem parecido, né? Eu fui em várias lojas no shopping, na Avenida da Liberdade, e muitos feedbacks eu teria que enviar meu currículo no modo digital, né? Submeter no site, etc, etc. Quando eles já gostavam, porque ele realmente estava com uma plaquinha e tudo, aí vinha a pergunta, mas você já está com o cartão de residência, já está com autorização, tudo certo? Tá tramitando, não sei o que, já vai sair, já vai chegar na minha casa. Mas enquanto você não tem o documento em mãos, por mais que eles gostem de você, eles não vão te contratar. Eu tive oportunidade na área imobiliária, onde eu aprendi muito, também cheguei a bater porta, não necessariamente para captar imóveis, a princípio não foi isso, foi realmente para fazer um reconhecimento de área, entender naquela área que eu escolhi quantos quartos tinham em cada prédio, para que no momento necessário que eu tivesse um cliente, eu soubesse exatamente nas portas a quais bater. E foi interessante, gente, que ela se especializou, né, numa área, sabia quantos comércios tinha, então foi excelente esse treinamento, né? Então ela se especializou, sabia quantos apartamentos, de quantos quartos, sabia também todos os comércios, né? E uma coisa que eu achei interessante, porque a pessoa fica conhecendo aquela área, ela fica especialista. Então ela queria se especializar ali naquele bairro do São Sebastião, mais conhecido como o Bairro Azul, ali próximo do El Corte Inglês, né? Eu me apaixonei ali porque eu gostava muito do Corte Inglês e achei assim um bairro muito acessível e tinha metro. Charmoso, né? Com tudo perto. Exatamente. Né? Então, assim, eu decidi que ia ser ali e aí eu passei a bater portas também. É um trabalho que não é fácil, né? Não é fácil porque, na verdade, você entra na intimidade da pessoa sem motivo nenhum. Por exemplo, eu tinha que saber quantos quartos tinha nos apartamentos.
e muitos são reformados, então o que acontecia? Acontecia que uma hora ele tinha 2, mas originalmente tinha 3, então assim, eu tinha que saber aquilo. E era difícil, porque muitas das vezes as pessoas não queriam dar essa informação, porque realmente é uma informação muito particular. Ficar dando informação de graça para uma pessoa que você não conhece é difícil, mas foi muito bom porque eu pude entender as pessoas, pude perceber ali realmente o ambiente e foi muito bom, né? Mas teve pessoas que foram bacanas, né, filho? Que foram receptivas. Claro. Para eu conseguir aquelas informações, é óbvio que tiveram pessoas que não se importaram, que eu expliquei o que eu estava fazendo, né? E expliquei que eu não iria estar batendo na porta de todo mundo, de toda gente, né? Como diz aqui, de todo mundo. Que isso ia poupar, né? Situações chatas para aquela própria pessoa. Então, muitas entenderam e me falaram, explicaram até quantos no prédio. O prédio era originalmente assim, tinha tantos quartos, tem tantos banheiros. Então, assim, foi muito bacana. Teve pessoas que vieram, me contaram a história das coisas. Então, assim, é muito interessante, né? Foi muito bom para realmente perceber o povo daqui, né? Para entender a cultura, né? Que a gente, às vezes, vivendo, só estudando, você não consegue ter esse contato tão próximo, né? E foi muito bom. Também cheguei a fazer a entrevista na minha área, mas na área da engenharia, foi dentro de um hotel que estava se expandindo, né? Uma rede de hotéis, e aí eu prestei a entrevista lá. E foi interessante porque nesse RH eles me deram feedback ali, naquele momento, né? Porque você chega um pouco perdida, você chega achando que você tem que ganhar X ou Y, e às vezes com uma expectativa muito alta, né? Muito elevada. Então acaba que você, nesse momento eu fui, quanto que você deseja ganhar? Eu falei, X. Aí ela, para esse posto que você está se candidatando, realmente é muito elevado esse valor, não sei o que. Eu falei, mas então quanto seria? Não sei o que. Ela, seria tanto e tudo. Aí eu falei, e o que vocês acham? Então, já que eu já tinha percebido que não ia pra frente aquilo, né? Porque o que eu tava esperando era diferente do que eles tinham para oferecer e nada, eles queriam uma pessoa que de fato tivesse formada, eu ainda não estava. Então, assim, tinha uma série de coisas, mas aí naquele momento ela começou a me dar dicas, né? Veio dizer o que estava faltando, como que eu deveria organizar o meu currículo, porque tinha muita coisa e muita coisa que, querendo ou não interessa. Eles desvalorizam muito as suas experiências no Brasil. Então, eles só observam o que você fez aqui. Então, eu só tinha experiência naquele momento, aqui em Portugal, da área imobiliária e também de serviços sociais. Eu tinha sido voluntária no jogo de Portugal e Hungria, que teve aqui, né? Então, eu não tinha muita experiência e foi isso que eu falei, foi isso que ela falou, você tem que ressaltar isso, que são as coisas que você tá aqui. E também tinha a minha faculdade que eu estava fazendo, que é mestrado em engenharia civil. Então, ela falou, você tem que destacar, isso. O restante que você fez no Brasil, eles não vão valorizar, né? E foi bem bacana, porque ela me deu um choque de realidade, né? E geralmente as pessoas nem te dão feedback às vezes, né? Você aplica para uma vaga e você não tem nem resposta de que se você foi aprovada ou não, né? Eu cheguei a ter também entrevistas na área de vendas, né? Isso já com a autorização de residência em mãos. E aí, ao que me parecia, estava tudo bem, tinha gostado muito de mim, que estava entre eu e a outra menina, e depois ela nunca mais me deu a resposta. E foi interessante, porque aí foi quando eu fui contratada no Corte Inglês. E a loja era também no Corte Inglês. Então, no outro dia, não sei, acho que demorou umas 2 semanas. 2 semanas depois, lá estava eu de uniforme, trabalhando pro Corte Inglês. E ela me viu lá passando, né? E morrendo de vergonha, nem falar comigo falou. Porque ela nunca me deu feedback e nunca me deu.
talvez me dissesse, ai, oi, tudo bem, não sei o quê. A gente acabou ficando com a outra pessoa. Não existiu nunca, né? Mas, graças a Deus, porque depois eu fui para uma área, no Corte Inglês eu apliquei para a área de vendas, mas acabei sendo aproveitada numa área mais administrativa, na qual eu tive a oportunidade de aperfeiçoar meu inglês, né? Foi muito bacana, eu realmente gostei muito, né? Fez muitas amizades, né? Fiz muitas amizades, foi um período muito bom, assim, e você ter contato com gente de todo mundo é muito legal, porque assim, eu estava na área de tax free, né, também, eu tinha contato com todo mundo, então você também acaba que naquela experiência ali, você está ali fazendo taxismo, aí vocês conversam sobre a cultura do país da outra pessoa, você procura saber mais, é muito interessante, né, isso pra mim foi maravilhoso, eu realmente gosto de ter contato com as pessoas, gosto de saber de coisas diferentes do mundo, então assim, foi um trabalho muito bacana. E lá, gente, a Thaís teve contato com canadense, com italiano, com espanhol, com chinês, Sim, com bastante coreanos, quer dizer, gente, uma nação toda ali que ela falava inglês praticamente com eles a maioria das vezes. E falava também espanhol, né? Por causa dos espanhóis, dos argentinos, né? E até brasileiros que falavam espanhol, né? Que estava ali com seu cônjuge que era espanhol e acabando falando, depois descobria que ela era brasileira. Então, assim, é muito enriquecedor, né? Foi muito enriquecedor essa experiência, né? Com certeza, nossa, eu acho que foi maravilhoso. E fora que eu tive essa oportunidade, também tive a oportunidade de fazer todo um trabalho administrativo, né? Aprendi muito sobre tudo que é área de finanças, né? Financeiro, tudo que é área de crédito. Foi maravilhoso, né? Foi uma experiência que teve várias vertentes e no momento também de pandemia eu fui reaproveitada no supermercado, porque eles tinham que fechar tudo, né? E só o que podia estar funcionando no shopping era a farmácia e o supermercado. E eu fui pra lá. Fiquei no caixa, achei um barato também. Legal, a gente vai tendo outras experiências. Eu realmente, quando eu cheguei aqui, quando eu fui na entrevista no Corte Inglês, eu falei, não, pode ser tudo menos supermercado. Eu tinha essa visão, né? Mas quando eu cheguei ali, eu achei as pessoas, a equipe é maravilhosa mesmo. Então, assim, você se sente muito bem. Eu precisava de ir à casa de banho, era na hora. Eu não precisava de ficar esperando, não. Era fazer uma ligação e já. De tanto que a equipe era unida e ninguém te questionava, né? Eles estavam ali prontos para um ajudar o outro, né? Isso faz muita diferença no nosso ambiente de trabalho, né? Bom, gente, eu vou aproveitar que a Thaís está aqui conosco e vou falar também um pouquinho da faculdade dela, porque foi uma experiência tão rica. Ela conheceu pessoas de outros países na faculdade também, que ajudou ela a desenvolver o inglês dela e fez amizades maravilhosas. Então, assim, foi legal. Dá só um pouquinho, Thaís, disso. Como é que foi? Aqui eu estou numa universidade que ela é pública, né? O interessante é que aqui tem muito intercambistas, que eles chamam, né? Muitas pessoas fazendo intercâmbio, então você conhece gente também do mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de me aproximar de meninas árabes, né? Que usam burca e tudo, aquele tabu, né? Eu pude me aproximar e a gente conversou. E tinha tanta coisa em comum, assim, foi muito bacana, uma coisa que a gente, em outra situação, não se aproximaria, acharia que as pessoas são fechadas, e na verdade não, elas foram super abertas, a gente pode conversar, fechados saber somos mais. nós, que não chegamos para falar. Exatamente, fechados somos nós que não damos a oportunidade, né? E aí a gente se conheceu lá na cantina da universidade, elas estão doutorando, né? Estão no programa de doutorado, estavam fazendo esse intercâmbio, né? Elas são da Argélia. E aí eu tinha que me virar, tinha que falar o inglês, porque como é que eu ia falar com elas? Elas falavam francês, árabe e inglês. Então eu tinha que falar inglês, aí a gente ia naquela, né? Vai falando, e assim, quando você tem realmente vontade de falar com outra pessoa, você vai buscando palavras, você vai se empenhando naquilo e cada vez mais
que a gente continuava a nossa amizade, mais o meu inglês melhorava, porque eu queria conversar com elas e elas queriam conversar comigo. Nossa, era aquela coisa, foi muito enriquecedor também, entender também outras culturas que a gente imagina que é de uma maneira e na verdade é de outra. Ou então, realmente saber que certas coisas que a gente imagina que não seja real, é real. Então, assim, foi e é muito enriquecedor. Aqui é muito forte o Erasmus, que é o principal programa de intercâmbio aqui, né? E a gente também tem a possibilidade de ir para diversos países, né? Então, é aquilo, você sempre tem pessoas de outros países na sua universidade, o que te possibilita também praticar o inglês, o francês, o espanhol, as línguas, né, que você vem aprender, né? Eu também quero perguntar para eles, né, quais são os planos dele agora, porque assim, o Gustavo está trabalhando, a Thaís, ela tem seus projetos, tá, já, porque ela estava de férias até agora, né, e agora já vai voltar para a faculdade, né, mas mesmo com esse compromisso dela com a faculdade, ela tem os seus projetos. Queria que ela falasse um pouquinho só sobre o que ela está pensando em fazer. Então, eu estudo engenharia civil, ou seja, faço mestrado integral em engenharia civil. Então, é uma área na qual eu quero começar a trabalhar. É o que eu tenho focado a partir desse momento. Eu já não quero mais outras áreas, né? Quero realmente um trabalho que possa me agregar, porque não é suficiente ficar só na teoria, né? Não me importa se vai ser um estágio ou se eu vou começar numa função que não é de engenheira, né? Mas para já começar a entrar na área mesmo da engenharia civil, porque eu acho que é muito importante a gente ter experiência, né? A teoria é muito importante que a gente saiba bem o que a gente está fazendo, mas é essencial essa experiência, né? Bom, e o Gustavo, quais são os seus projetos? O que você tem feito além de estar trabalhando, lógico, em casa? O que eu me vejo fazendo no futuro é jogos, né? Eu me vejo programando, fazendo ali, ou trabalhando, seja em modelagem. Então nós temos que começar de algum lugar e com a programação que eu tenho estudado, eu já estudei um pouco de Python, agora eu tenho mais focado no Java e logo devo focar em HTML, CSS, que são linguagens de programação bem requisitadas aqui. E focando nessa área da programação, também planejo me formar no futuro nessa área justamente para abrir mais portas, e tanto, não necessariamente só em Portugal, mas como toda a Europa, porque você estando aqui é muito mais tranquilo de você se mover de lá para cá, tendo autorização. Tem mais oportunidades, tem muito, né, mais Gustavo? Oportunidades, e é isso que eu vejo no futuro, que é um bom caminho. Muito obrigada, meus filhos, por participar do vídeo. Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido, tá? Esse vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, tá? Se inscrevam, deixe o like de vocês, ó, que é muito importante para o nosso canal crescer e alcançar pessoas que precisam dessas informações. Gente, eu sou a Adriana Rodrigues, como eu disse para vocês. Sou corretora de imóveis, tá? Posso falar também sobre financiamento de imóveis com vocês. Eu estou aqui com o meu filho Gustavo, com a minha filha Thaís. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Adeus! Tchau! Ativa o sininho!